Os desejos sexuais são inerentemente pecaminosos? Bom, amados irmãos, hoje vamos continuar com a nossa saga sobre questão de pecados sexuais na área do comportamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, curte, comenta e compartilha, e vamos tratar sobre esse assunto, sobre os desejos sexuais de todo ser humano. Eles são necessariamente pecaminosos, então vamos tratar desse assunto. Então vem com a gente, deixa seu like, e se você é novo aqui no canal, também ativa o sino de notificação para receber todos os novos lançamentos daqui no canal, certo? Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação para poder assistir ao vídeo. Então, dando o recado, vamos ao assunto do vídeo. A sexualidade e a reprodução são partes fundamentais de estar vivo. Todas as criaturas vivas têm algum tipo de desejo reprodutivo, porque Deus decretou que a sexualidade seria a maneira pela qual a maior parte da criação perpetuaria as várias espécies. Para os animais, os impulsos sexuais são meramente impulsos físicos, como fome ou sede. No entanto, para os seres humanos, a sexualidade também envolve vínculo emocional, espiritualidade, autocontrole e intimidade psicológica. A nossa sexualidade é parte integrante de quem somos, porém não nos define. Somos mais do que a nossa sexualidade, e Deus espera que a dominemos, não que permitamos que ela nos domine. Sendo projetados por Deus, os desejos sexuais não são inerentemente pecaminosos. Eles são bons, porém devem ser controlados e submetidos à lei moral de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Não podemos separar a nossa identidade de nossa sexualidade, nosso gênero ou nossos desejos. A sexualidade é uma parte básica da nossa personalidade. No entanto, a sexualidade não é sinônimo de nossa personalidade. Não somos a nossa sexualidade, nosso gênero ou nossos desejos. Esses são aspectos, mas não definidores de nossa personalidade. Fomos criados à imagem de Deus e não podemos nos entender a menos que começamos com esse fato. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criados à imagem de Deus, os seres humanos, ao contrário dos animais e plantas, têm um espírito eterno, assim como Deus. Fomos projetados para viver em comunhão contínua com Ele em nosso espírito. Porém, para fazer isso, devemos manter nosso corpo físico em sujeição a este espírito, como está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Quando permitimos que os desejos sexuais determinem nosso estilo de vida ou dominem nosso comportamento, estamos vivendo como animais e não como a forma mais elevada da criação terrena de Deus. Quando os desejos sexuais são soltos, vivemos como se não tivéssemos a imagem de Deus. Os desejos sexuais, embora não pecaminosos em si mesmos, tornam-se pecaminosos quando saem dos limites que Deus estabeleceu para eles. Quando Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." Ele instituiu a sexualidade conjugal como parte do seu bom plano. O desígnio de Deus para a sexualidade humana era que fosse uma consumação física e espiritual de um homem e uma mulher se tornando uma carne, em uma aliança vitalícia. Jesus reiterou esse conceito quando lhe perguntaram sobre o divórcio, e ele respondeu, abre aspas, "Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem." Isso está em Mateus capítulo 19, versículo do 5 ao 6. Então, os desejos sexuais que todos nós sentimos é normal para que haja a perpetuação da espécie. Senão, neste caso, não haveria romances e casamentos. Porém, tudo tem que ser controlado, que nessa questão, neste quesito, neste contexto, também existe a questão dos pecados sexuais que devem ser evitados.
Satanás sempre perverteu tudo que Deus criou como bom. A sexualidade é uma área na qual ele teve grande sucesso ao convencer milhões de pessoas de que seus desejos sexuais deveriam determinar o curso de suas vidas. O maligno obtém o controle da nossa sexualidade por vários meios e explora o egoísmo em cada coração humano. Ao perverter a boa dádiva da sexualidade dada por Deus, Satanás transforma nossos desejos sexuais saudáveis em algo sujo, mau ou prejudicial. Quando sintonizamos suas sugestões em vez de aderir ao desígnio de Deus, caímos em uma de suas armadilhas. A obra de Satanás é vista na proliferação da homossexualidade, abuso infantil, tráfico sexual e vários outros pecados da área sexual, bestialidade, crise de identidade de gênero e transexualismo. Todos esses distúrbios são perversões dos desejos sexuais naturais. Podemos comparar os desejos sexuais com a eletricidade. A eletricidade é uma descoberta maravilhosa e, quando aproveitada e canalizada corretamente, beneficia muito a humanidade. Porém, o poder da eletricidade deve ser usado corretamente ou pode destruir. Quando um cabo elétrico é conectado a uma tomada bem aterrada, o bem resulta. Porém, se enfiarmos um garfo na mesma tomada, a destruição resulta. Assim é com a sexualidade. Quando limitamos nossos desejos sexuais naturais aos caminhos que Deus projetou para eles, o bem resulta. Mas quando violamos seus desígnios por meio da imoralidade, adultério ou alguma expressão pervertida da sexualidade, a destruição resulta. Os dons de Deus vêm com instruções. Quando seguimos essas instruções, experimentamos o bem que Ele planejou para nós. Então, ter os desejos sexuais é normal. Todos nós temos, não só pela questão do pecado que adentrou ao mundo, com o pecado de Adão e Eva ao ter a ciência do bem e do mal, que trouxe também a questão da gente saber da sexualidade, tirou a inocência dos olhos de todos e abriu o entendimento, mas na questão da natureza humana mesmo e da natureza biológica de todo ser humano, pois é necessário que tenha esses desejos sexuais para que se possa encontrar o cônjuge, casar e ter a perpetuação da espécie através do casamento e do ato sexual. Porém, a questão disso não é o que se tem, no caso, o conceito ou mesmo a condição da inerente desejo sexual. Porém, o grande problema aqui é o que você faz com este desejo. Os pecados abomináveis da sexualidade vêm com esses desejos. Ter o desejo não é pecado, mas no caso, o pecado da fornicação, abusos sexuais, tudo vem desse desejo, quando você não consegue controlar. Até mesmo a pornografia, que é o auge da perturbação do sexo que Deus criou, pois no caso ali a pessoa faz sexo por dinheiro e também na questão de fazer sexo com um e com o outro sem compromisso e como se tudo fosse algo normal. A pessoa vende o seu corpo, não respeitando o seu corpo para ganhar dinheiro e além disso faz sexo como se fosse apenas praticar um esporte, como jogar futebol, jogar vôlei e não tivesse nada demais e nenhum sentimento envolvido. E por isso que a Bíblia e a Escritura Sagrada condena esse ato, no caso o sexo por dinheiro e a pornografia, que é no caso o ato da prostituição. Foi onde Satanás utilizou a prática e a atividade sexual criada por Deus para fazer o capital, o dinheiro. Então, amigos e amados irmãos, espero ter esclarecido este tema sobre a questão dos desejos sexuais e sobre o pecado, que no caso o desejo sexual em si não é pecaminoso, não é pecado, pois é normal que exista para a reprodução e perpetuação da espécie. Porém, o pecado é o que nós fazemos, o nosso comportamento, a nossa atitude perante esses desejos sexuais, certo? Então, espero ter esclarecido esse tema. Se você gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha e também faz uma visita ao nosso canal Curiosidades da Bíblia 2.0 para assistir os outros vídeos que produzimos aqui nesse canal. Nós falamos bastante sobre diversos assuntos e falamos também sobre relacionamento, comportamento, tudo à luz
da Bíblia e das Escrituras Sagradas, certo? E também vamos falar sobre temas de salvação, que é a soteriologia, que é o estudo da salvação, escatologia, dentre outros assuntos, certo? Então, se você gostou do canal, faz uma visita do canal e assiste os vídeos que produzimos aqui no canal. Eu vou deixar aqui abaixo uma playlist com vários vídeos para você poder assistir, certo? E se inscrever no canal e se manter inscrito aqui no canal para os próximos vídeos, para que você possa estar crescendo e se desenvolvendo na palavra de Deus, no conhecimento aqui neste canal, certo? Então, o nosso intuito é fazer com que você estude mais a Bíblia, a palavra de Deus, e cresça com o conhecimento que vai obter, certo? Então, terminamos o vídeo por aqui. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, com saúde e bênçãos espirituais, e até o próximo encontro.